Já começou? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Não estou sabendo se começou ou não esse negócio. Acho que começou. Bem, começou, que o Coutinho entrou. Paz e bem, Coutinho. A internet aqui em casa hoje está tão ruim. Eu estava com dúvida se tinha começado ou não a transmitir a live, né? Então a gente fica aí esperando para ver se sai, né? Para ver se começa, né? Mas pelo jeito começou. Aí também tá ruim, né? Eu acho que domingo essa hora deve ter tanta gente fazendo almoço, essas coisas. Oi, Rita, paz e bem. Almoço, aniversário, essas coisas assim, que deve estar sobrecarregada a rede, entendeu? As empresas, acho que elas não se prepararam para essa realidade da necessidade de transmissão. Oi, Algarte, paz e bem. Fátima, paz e bem. Fátima, você já é vovó, Fátima? Conta aí pra gente. Né? Que hoje é dia das avós. Mas é gozado, né? Que quando é pai e mãe, a gente fala pais, né? Mas quando é avô e avó, a gente fala avó, né? Acho que é a única vez que a gente se refere a um grupo de parentes pelo feminino. Já pensou nisso? Né, o casal de filhos, de pais, de tios, de irmãos, né? Mas o casal de avô e avó são avós, é feminino. Já notaram que interessante? Na língua, às vezes, tem algumas coisas interessantes na vida da gente para a gente aproveitar, né? Hoje é dia dos avós. Tem até uma live que eu estou sugerindo, depois vocês podem olhar lá no meu Instagram, né? É uma live que fala sobre o cuidado dos idosos, incluindo a realidade da Covid-19, né? Meu pai é um pesquisador dessa área e ele organizou junto com algumas pessoas essa live, né? Eu já desconfiava que você era avó, por isso que eu perguntei, sabe, Fátima, que eu me lembro que você tem um neto, tem um neto velho até já não é um netinho novo não, né? Seu filho começou a trabalhar cedo, né? Seu filho já preparou tudo cedo, aí já viu, né? Eu não tenho netos, né? Mas eu já tenho sobrinho, neto, sobrinha, neta. Daqui a pouco os bobeal tem sobrinho bisneto já. É. Né? Ai. Mas isso é outra história. Né? Hoje a gente vai fazer uma live interessante. A discussão de hoje, a questão de hoje na Sagrada Escritura é interessante, né? Entrou mais alguém? Quem entrou? Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Paz e bem. Flávio, tudo tranquilo, Flávio? Paz e bem para você também. Daqui a pouco nós estamos começando a live, só mais um tempinho para eu fazer. Só para a gente esperar chegar mais um pouquinho, que eu faço sempre uns 5, 6, 7 minutos de acolhimento, esperando o povo chegar, né? Aí depois que o povo chegou, a gente começa, né, a leitura do Evangelho, faz uma reflexão. André, paz e bem, André. Né? Boa tarde, André. Bom, vamos começar. Hoje está tudo mais improvisado que o habitual, porque a internet aqui está muito ruim, eu tive que me adaptar. Quando a internet está muito ruim, eu vou aqui no meu quarto, né? Vou no meu quarto que fica mais razoável assim, entendeu?
Oi, Denise, seja bem-vinda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus nas fornalhas de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Enquanto eu estava falando, a Maria Lúcia entrou. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Hoje nós temos, mais parábolas do reino, Observa que são parábolas, Ele dá uma ideia, Jesus dá uma ideia para nós, E cabe a nós interpretar essa ideia, E olhar essa ideia com muito cuidado para tentar entender aquilo, E tentar entender toda essa visão. O grande risco dessa parábola, o grande risco da parábola da pérola ou do tesouro, é que às vezes a gente vê essas parábolas com uma visão, vamos dizer, própria do mundo, Uma visão de uma sociedade de consumo, de uma sociedade de descarte, palavras que Papa Francisco tem usado para descrever a nossa atual sociedade. E aí a gente pensa que isso deve ser visto como uma relação comercial, Então, eu vou me dar bem na vida, porque eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar aquele campo que tem um tesouro, Ou eu vou vender toda a riqueza que eu tenho e vou comprar uma pérola que é mais preciosa que as outras. De certa forma, você até pode entender isso por aí. Mas você tem que tomar cuidado para não transformar o reino de Deus numa situação mercantil, numa situação comercial. Numa situação onde, se eu fizer o certo, se eu comprar aquilo que precisa, eu consigo. Isso é muito perigoso, porque na primeira forma da aliança, no primeiro entendimento da aliança que Deus fez com o mundo, com nós homens e nós mulheres, porque ele não fez só com os homens, ele fez com todo o gênero humano. Então fez com, quando falar nós, fala em homens, mas fala em mulheres, fala em crianças, fala em velhos, não é só os homens. Aquele nós é com toda a humanidade. E aí, aquela primeira forma da aliança, as pessoas entenderam que
as bênçãos de Deus passam por uma coisa que seria a terra, a saúde e a descendência, né? Lembrando que terra naquela época era sinal de riqueza. E até hoje as pessoas trabalham um pouco uma relação entre a riqueza e o reino de Deus, né? Mas isso é falso, pessoal, isso não tem nada a ver. O que a gente tem que entender aqui nessa parábola é que você tem que trocar a sua prioridade. Né? Aquela pessoa que era um comerciante de pérolas tinha uma prioridade. Qual era a prioridade dele? A riqueza. E aí ele encontra uma pérola maravilhosa, mais que qualquer outra, mais valiosa que qualquer outra. E aí ele quer vender todas que ele tem para conseguir aquela. Talvez seja mais fácil vocês entenderem isso se vocês fizerem a leitura da primeira leitura de hoje. Porque Deus fala com Salomão por um sonho, né? Vamos nos lembrar que os judeus achavam que se eles vissem Deus, eles morriam, né? Algumas tradições judaicas falam, inclusive, que você não ouve a voz de Deus, mas ouve a voz do oráculo do Senhor, ou seja, como se fosse um anjo que falasse o que Deus manda ele falar, porque até ouvir a voz de Deus seria perigoso. Então, o que você tem, na verdade, é que Deus se comunica com Salomão através de um sonho e fala assim: o que você quer? O que você vai pedir para mim? Pede que eu te dou. E é interessante porque o que a gente espera? Que ele peça uma vida longa, que ele peça poder, força, dinheiro, né? Até naquela época era comum pedir a morte dos seus inimigos, né? E ele pede uma coisa que é identificada como a sabedoria. O próprio Deus fala: você pediu sabedoria, né? Bate-col no judaísmo. Exatamente. Oi, Coutinho, tá? Tu tá erudito, hein, rapaz? Perfeito. Bom, né, e aí tem uma coisa muito interessante, que o que é que Deus diz? Você pediu sabedoria. O que é a sabedoria que Salomão pede? Um coração compreensivo. Ele, em vez de pedir força, poder, dinheiro, exército, ele pede um coração compreensivo. Porque através do coração compreensivo ele pode julgar melhor e reinar melhor sobre o povo. Ou seja, ele está aqui fazendo exatamente a mudança de prioridade. A prioridade dele como rei não é ser forte e poderoso, ter uma vida longa, um reinado rico. É ser compreensivo. Entendem isso? É a mesma coisa que você tem nessa parábola. Nem tanto é o sucesso de ter conseguido um tesouro maravilhoso, mesmo tendo que vender tudo, como muita gente passa, mas é muito mais entender que o reino de Deus é tão maravilhoso, tão importante na sua vida, que você deve estar disposto a mudar de vida, a pensar a sua vida de forma diferente, para que você possa recriar-se, repensar-se, né? Usando uma palavra que está em moda agora, ressignificar-se, achar um novo significado, uma nova forma de pensar na sua vida, né? É muito interessante porque Paulo, na segunda leitura, fala que você terá bênçãos especiais se você segue a Jesus. Deus vos ama desde o início. Aqueles que amam a Deus já eram amados por Deus desde o início, né? E ele fala em salvação e justiça. É interessante porque ele não fala mais
em terra ou riqueza, saúde ou descendência. Ele fala em salvação e justiça, porque a salvação e justiça são formas, são prioridades novas para nós. Né? Muito mais do que a gente ter uma vida longa, muito mais do que a gente ter muita saúde, muito mais do que a gente ter muitos filhos, é mais importante que nós tenhamos um coração compreensivo. É muito mais importante nós sabermos que somos uma multidão de irmãos e de irmãs, que nós vivemos como um grupo de pessoas que seguem Jesus. E se seguimos Jesus, amamos a Deus, porque Deus e Jesus são a mesma pessoa. E se amamos Deus, somos amados por Ele. E se seguimos Jesus, amamos o próximo. E quem ama tem que ser compreensivo. E novamente, ser compreensivo é entendido por Deus como ser sábio. Olha que coisa interessante, né? Nós somos criados numa sociedade onde ser sábio é ter um conhecimento especial, capaz de solucionar as coisas de uma forma diferente, enquanto nós ouvimos que ser sábio é compreender o irmão. E vamos falar sério, eu não consigo imaginar como você pode compreender o seu irmão, compreender a sua irmã, se você não parte do princípio de amar o seu irmão, amar a sua irmã. Entendem isso? Isso é essencial. Nós devemos amar essas pessoas antes de tudo. Antes de toda e qualquer coisa, nós devemos amar profundamente essas pessoas. Antes de toda e qualquer coisa, nós devemos profundamente desejar estar próximo ao nosso irmão, à nossa irmã. E aqui eu não estou falando de família de sangue. E você olha para mim, mas Bernardo, qual o sentido disso? Talvez o sentido mais fantástico disso seja a terceira parábola do reino que foi colocada para nós hoje. Né? O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. É por isso, inclusive, que eu pus a figura da rede lançada ao mar. Né? A rede é lançada ao mar e homens acatam. E ali elas trazem todo tipo de peixe. Não tem um peixe que a rede não traga para si. Não tem um peixe que seja, assim vamos dizer, um peixe do bem, um peixe do mal, um peixe bom, um peixe ruim. Ela traz a todos. Porque a promessa do reino de Deus é para todos. Jesus veio para salvar as pessoas, ele não veio para julgar. Ô Bernardo, onde está escrito isso? Está escrito no próprio Evangelho de São João. Aliás, o próprio Cristo fala, eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus fala isso. Então não cabe a nós aqui ficar agora achando que o reino é para ser conquistado, é para ser obtido como uma transação comercial. Olha, se eu fizer tantas boas ações, eu ganho lá 2 tijolinhos no reino. Ah, mas eu estou melhor, porque eu fiz 15 vezes mais boa ação que você. Ah, então você já tem um casebre. Não, não é assim. Não é assim. A gente tem que parar de achar que Deus vive com a gente como um contador, como um banqueiro, que você tem que abrir uma conta corrente para a sua salvação. Não. Ele gostou de saber que Salomão desejava um coração compreensivo, um coração que ama profundamente. Porque ele é a compreensão, ele é o amor. Então a nossa relação com ele tem que ser a relação daqueles que compreendem e amam. Nós temos que abrir mão
Oi, Silvana, tudo bem? Seja bem-vinda. Paz e bem. Nós temos que abrir mão desse raciocínio que eu vou trocar um conjunto de bens para ter um outro conjunto de bens, para pensar que eu vou mudar a minha forma de ver o mundo. Né? Eu vou olhar o mundo e quero olhar o mundo com o olho de quem segue Jesus. E quando eu olho o mundo com o olho de quem segue Jesus, eu vejo outra realidade. Eu tenho que ver o mundo com o olho de quem é compreensivo. Eu tenho que olhar o mundo com o olho de quem ama. E eu vivo insistindo com vocês. O mesmo mandamento que manda você amar a Deus sobre todas as coisas, manda você amar o próximo como a ti mesmo. A nossa relação com Deus necessariamente passa pela relação com os irmãos. Então, quando Salomão pede um coração compreensivo, ele pede um coração compreensivo para julgar os seus irmãos com justiça e para governar como um bom governante. O que é que nós devemos fazer? Qual é a grande pérola da nossa vida? Qual é? É a pérola do amor. Qual é o grande tesouro da nossa vida? É o tesouro da compreensão. Não se enganem. Não caiam em outras falas. Se vocês querem realmente o reino de Deus, mudem a prioridade da vida para vocês, para o amor, para a compreensão. Né? É claro que quando vocês fizerem isso, muita gente vai dizer para vocês que vocês são bobos. Muita gente vai dizer para vocês que vocês são ignorantes porque vocês podiam se dar bem. Entendeu? Deixa de ser bobo. Você faz melhor negócio se fizer tal coisa. Porque essas pessoas, não é que elas sejam más, não pensa assim não. Elas ainda não chegaram no nível de vocês. Elas ainda não conseguiram entender o próximo. Entender que a maior virtude de um seguidor de Jesus é a virtude do amor. A maior forma de demonstrar que você segue Jesus é a compreensão. Se vocês pautarem a vida de vocês na compreensão e no amor, se vocês tiverem a coragem de, ao mudar a prioridade de vocês, irem buscar os seus irmãos, as suas irmãs que estão nas periferias, seja nas periferias existenciais, ou seja, os velhos, os novos, seja nas periferias existenciais do irmão doente, do irmão dependente de droga, do irmão, né? Seja na periferia social do irmão preso, do irmão mendigo, né? Do irmão abandonado no asilo. Né? Porque você abandona a pessoa no asilo porque ela não vale mais nada. Né? Existem famílias que deixam o seu idoso, sua idosa no asilo, mas não a abandonam. Deixam porque não tem condição de cuidar dela em casa, não tem condição de cuidar dele. E usam o asilo para que possa dar um bom cuidado a esse idoso, a essa idosa, mas vão lá com frequência, interagem com ele, convivem com ele. É claro que não tanto quanto se ele estivesse na casa, mas eles têm um limite. É diferente daqueles que colocam, às vezes, o asilo num lugar chique, lindo, maravilhoso e nunca mais vão lá. Ou só vão lá quando precisam de algo daquela pessoa. Né? Por isso que eu falo que a gente tem que pensar o tempo todo, né, na compreender as pessoas. André, sim, verdade, compreender nossos irmãos é necessário para repensar a nossa vida. É isso mesmo, André. Mas é essa a ideia da pérola, do tesouro. Né? Você tem que mudar a prioridade da sua vida, mudar a forma como você vive. E isso passa necessariamente
por uma forma de agir diferente no mundo, né? Uma forma de pensar as coisas diferentes, né? E assim eu insisto muito na questão, porque isso é uma coisa que me marcou muito. Acho que tem uns 2 anos atrás, quando eu li essa passagem de novo, eu vi isso, né? Todo mundo fala que Salomão escolheu a sabedoria, ele quis ser um rei sábio e tal. Isso não é verdade, ele quis ser um rei compreensivo, né? Ele quis ser uma pessoa que compreende muito mais que os outros. Vamos nós também compreender o nosso irmão, compreender a nossa irmã, ir ao encontro dele onde ele estiver, onde ela estiver, entender as suas limitações, as suas diferenças de nós. Às vezes nós temos uma tendência a condenar a diferença, como se ela fosse necessariamente errada. Não, pessoal, às vezes a pessoa é diferente de nós, mas é até melhor do que nós. Nós temos que ter muito cuidado, muito carinho com essa realidade, para que a gente não caia na mentira, né? Vamos sempre lembrar assim, quem separa não é Jesus. Jesus não tem uma palavra de separação em toda a sua pregação. É muito injusto condenar as famílias que colocam o idoso em asilo. Na maioria dos casos, é melhor para o idoso. Concordo, Fátima, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que separar com muito cuidado isso, né? Tem que separar com muito cuidado, né? Até porque, né, não é todo mundo que tem condição, às vezes, de ter um idoso em casa, né? Não tem, né? Para pensar, se você tem uma família de, sei lá, dois da família são muito novos, precisam ser cuidados ainda, os outros 2 da família estão trabalhando. Como é que eles vão fazer para ter um idoso em casa, né? Porque também é muito injusto você pegar aquele senhor, aquela senhora e deixar trancado num quarto. Ah, você fica vendo televisão aí, tá? Não perturba não. Ou pior ainda, vovó, eu queria tanto ficar perto da senhora, mas eu não tenho como ficar em casa hoje, eu só volto amanhã. E o pobre coitado do idoso não conversa com ninguém, não tem ninguém para conversar. Ou ainda, você tem um idoso que teve um derrame, ou que tem um enfisema, ou que, coitado, a ideia está fraca, já está esquecido, ou que tem, sei lá, quebrou uma perna, precisa de um cuidado especial. Não é toda a família que consegue segurar isso não, pessoal, né? Não é toda a família que tem capacidade. Eu acho até que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes você pode ter até a capacidade financeira de ter 1, 2, 3 cuidadores em casa, mas você troca a relação de amor com aquele parente para uma relação de apenas cuidar. Aí eu faço tudo por meu avô. Ele tem 3 cuidadores, tem 2 enfermeiras, ele tem as melhores fraldas do mundo, tem TV a cabo, ar-condicionado, o médico vai lá uma vez por mês. Mas quando foi a última vez que você conversou com o seu avô? Ah, eu não tenho paciência para isso não. Mas por quê? Eu não aguento mais, ele está lá doente, eu não sei quanto tempo. A pessoa pode não ser má, a pessoa pode estar cansada daquela realidade de ficar cuidando da pessoa. Então, às vezes, né, é melhor para o idoso, é melhor para a idosa que seja colocada no asilo, né, onde ele pode ser bem cuidado, onde ela pode ser bem tratada, onde tem outras pessoas da idade dela, onde ela pode conviver, da idade dele, onde ele pode ter uma conversa, e que você vá lá de vez em quando, né? Essa coisa de dizer, fulano é ruim, pôs o avô no asilo. Não, pessoal, isso não é verdade, né? Pelo contrário, isso pode ser, inclusive, uma grande prova de amor, né? Porque pode ser que a única forma dessa pessoa ter uma vida
boa, decente, seja você colocando ela no asilo. A gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso que o coração compreensivo que Salomão pede é tão importante, né? Porque às vezes a gente pode se enganar com o nosso julgamento, né? Não sei se vocês entendem isso, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Acho que acima de tudo é importante que a gente mude as nossas prioridades para que a gente possa aproveitar bem a vida, ser muito compreensivo com os outros, ter um profundo amor com todos, tá? Para que a gente possa chegar ao reino junto. Para no dia que a rede for lançada, a gente esteja junto com os outros peixes, né? E que a gente possa viver bem. Eu vou... Fátima, você entrou agora, Fátima? Agora que eu já estou me despedindo? Tem problema não, daqui a pouquinho está no IGTV, tá? Domingo é um problema, porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Olha, eu hoje, pessoal, já almocei com meu pai, minha mãe e minha esposa. Já fui numa live para ver meus sobrinhos e minhas irmãs. Já entrei numa outra live para dar parabéns para uma idosa que está fazendo aniversário hoje, que é o dia do vovô e da vovó. Fátima, você vai no YouTube, né? Pode deixar, né? E eu, pessoal, vou sair agora, mas antes vou dar minha bênção, tá? Porque agora já começou uma live muito interessante, ela tá no meu Instagram, vocês podem ir aí ver, tá? Essa live é feita com um grupo de pessoas que trabalham a questão dos idosos, né? Meu pai que ajudou a organizar essa live, né? E eu vou participar, vou lá assistir a live, fazer uma pergunta, alguma coisa, né? É uma coisa interessante porque fala do cuidado do idoso no geral e especificamente na pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Então, quando vocês saírem, dão uma passadinha lá no meu Instagram, vê essa chamada, vão dar um pulo lá, vão ver que é interessante, tá? E deem uma passadinha no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, que tem a reflexão dele também, tá? Vou me despedir dando a minha bênção, marcando o encontro com vocês amanhã, 15h30, tá? Aqui no Instagram novamente. Tchau, tchau, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santana, paz da Mãe de Deus, a voz de Jesus, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Bom domingo. Até amanhã. Ô, Laura, você entrou agora, eu já estou me despedindo, Laura. Que pena. Mas daqui a pouco está no IGTV, Laura. Pode ter certeza, tá? Beijo a todos. Amanhã a gente se vê. Dá uma passadinha no meu Instagram. Vê lá essa live que eu estou recomendando vocês verem. Abração. Tchau, tchau.